Por questões de conformidade, inicio este webinar informando que o evento está sendo gravado. Peço àqueles que não estiverem confortáveis para se desconectarem agora. Boas-vindas aos participantes aqui presentes. Meu nome é Sérgio Detuar e atuo como presidente da SAMP Brasil. Junto com um grupo de profissionais do setor, faço parte do comitê de gestão desta associação. A SAMP é uma organização internacional criada para o fomento de processos de engenharia e materiais avançados. Com sede nos Estados Unidos, atuamos em diversas regiões através de 40 capítulos, capturando, produzindo e compartilhando conhecimento sobre diversas tecnologias. A SAMP Brasil promove há anos o Congresso Internacional de Compósitos e o Desafio Acadêmico com a proposta de disseminar informação qualificada sobre a nossa proposta para a indústria e a academia. Este é o nosso 5º evento online e temos o prazer de receber representantes dos grupos Aeris Energy, VCI Composites, Ineos Composites, para este bate-papo sobre o mercado de compósitos no Brasil. O evento terá duração de 30 minutos, onde eu farei perguntas e pedirei aos participantes que as respondam em até 2 minutos cada. No final, se houver tempo, abriremos espaço para outras perguntas feitas através do chat do Google Meet, que estará disponível a todo momento. Eu lhes asseguro que estes 30 minutos passarão muito rápido e espero que todos aproveitem. Hoje, nossos convidados de honra são Rodolfo Meleiro, engenheiro mecânico formado pela Universidade de São Paulo, com mestrado na área de mecânica dos sólidos e estruturas. Acumula uma experiência de 15 anos no setor de pás eólicas, tendo trabalhado em diversas áreas da engenharia. A Aeris Energy, empresa brasileira com sede na cidade de Calcaia, no Ceará, é a maior fabricante de pás eólicas do país. A operação tem como base instalações modernas e processos eficazes, executados por profissionais treinados para desenvolver produtos de alta qualidade. Douglas Carriel, graduado em Tecnologia Mecânica pela FATEC, Sorocaba, com MBA em Gestão Industrial pela FGV e especialização no Sistema Lean Manufacturing pela Uniso. Trabalha há 15 anos na área de materiais compostos, liderando equipes para a fabricação de pás, nacelles e spinners. A Composites VCI do Brasil opera no país desde 2014. A empresa é parte do grupo canadense Composites VCI, fundado há 33 anos para atender a indústria na fabricação de peças de alta performance para os setores aeroespacial, aeronáutico, energético, transporte e naval. Evandro Mota, formado em Química pela Unesp, com MBA em Gestão Comercial pela FGV, com uma larga trajetória no mundo das Minas e atualmente gerente de desenvolvimento de negócios da Ineos Composites. A Ineos é um grupo químico britânico com 34 empresas, 183 sites de produção, espalhados em 26 países. Uma empresa jovem que rapidamente se tornou líder no segmento que atua, com vendas anuais de aproximadamente 60 bilhões de dólares. Agora sim, boas-vindas aos nossos convidados especiais, Rodolfo, Douglas e Evaldo, já pedindo desculpas caso eu tenha que interrompê-los se ultrapassarem um tempo. No início ao bate-papo, convidando o Rodolfo a compartilhar conosco como o Covid-19 impactou a operação da Aeris Energy. Rodolfo, com você. Obrigado, boa tarde a todos, obrigado Sérgio pela oportunidade. A Covid-19, como acho que em todo o mercado, foi um desafio no começo de ano. A Aeris e todo o setor eólico, na verdade, já está de olho nesse desafio desde o final do ano passado, porque dentro da nossa base de fornecedores, temos vários fornecedores diretos da China e indiretos também. Então, desde o final do ano passado, essa onda do Covid já estava no nosso radar. Então, a Aeris teve 2 ações muito fortes para se manter operando, ela se manteve operando todo o tempo do Covid até agora. A primeira ação foi na parte de matérias-primas. Tivemos uma estratégia forte e rápida no desenvolvimento de alternativas de fornecedores, principalmente, inicialmente, dos chineses, mas depois a Europa também sofreu pesadamente, então tivemos que trabalhar com fornecedores que estivessem conseguindo fornecer ainda nas Américas e de novo voltando para a Ásia, quando a situação melhorou lá. Nessa oportunidade, a gente também foi bom que tivemos uma
uma proximidade com fornecedores, uma aproximação do início da cadeia de supply de vários materiais. Então, isso foi, na verdade, um bom aprendizado para a empresa. E outro ponto muito importante foi a ação de pessoas na empresa, como a própria Aeris, e a região na região de Fortaleza, que foi bem afetada pelo Covid no Brasil. A empresa fez um trabalho muito, muito forte com a segurança do trabalho e medicina. Nós fazemos testagem de temperatura, de uma triagem de todo funcionário na entrada da fábrica, e a gente afastou preventivamente qualquer pessoa com sintomas e damos suporte, e mantivemos um contato próximo até que esses riscos de contaminação passassem. A Aeris investiu muito também em testes para os funcionários, para conseguir descartar efetivamente a contaminação do Covid, e com isso a gente conseguiu operar para todo o tempo. Foi um desafio muito, muito grande. Com esses afastamentos preventivos, chegamos a ter até 10%, 15% de pessoal operacional direto afastado temporariamente, mas conseguimos manter a fabricação praticamente sem afetar a entrega da empresa. Muito bem. E Douglas, Rodolfo, vocês tiveram algum problema em acessar vacinas no começo dessa crise para fazer os testes? Vacinas não, né? Em fazer o teste, sim, tivemos. Foi também um desafio. Entramos em contato, tentamos comprar testes direto da China. Acho que várias empresas que se mantiveram trabalhando com uma mão de obra grande, a Aeris tem mais de 4.000 funcionários, se envolveram nesse tema, e demorou mais do que a gente gostaria, tanto que por isso a gente acabou adotando uma estratégia protecionista e segura, de afastar o pessoal somente com sintomas, sem a confirmação, mas eventualmente, depois do primeiro, segundo mês grave, aí já começamos a ter um acesso melhor a testes, a disponibilidade de testes, e aí sim criamos uma rotina de testar o pessoal para permitir a volta, e aí, inclusive, hoje a gente está conseguindo receber novamente clientes, fornecedores, com todo um protocolo de teste antes de poder adentrar a fábrica para proteger todos os nossos funcionários. Perfeito, eu me equivoquei, não era vacina, não, era kit de teste, né? Vacina ainda estamos na fila. Estamos na fila, todos nós. Muito obrigado, Rodolfo. Douglas, e você, como que a VCI foi afetada pelo Covid-19? Bom, na VCI nós também estávamos acompanhando, né, o desenrolar do Covid através da nossa matriz, lá no início do ano, em janeiro e fevereiro, e sabíamos que uma hora ia chegar aqui no Brasil. E chegou ali no mês de março. Chegou causando toda uma tensão, né? A gente se preocupou em seguir três principais pontos de proteção, são as pessoas, depois os clientes e os fornecedores. A gente optou por reduzir a operação da fábrica no final de março, colocando 50% das pessoas em casa, né? Tinha uma tensão muito grande, né? A gente tem clientes nos outros estados, cada estado adotou um protocolo diferente, algumas fábricas tiveram paralisação, nós fazemos entregas, né, também de peças eólicas diretamente no campo, então algumas barreiras sanitárias foram implementadas e isso ficou muito confuso. Então a gente botou um time administrativo de home office, o time operacional ficou em casa, reduzimos a capacidade da fábrica em 50%, muito em função dessa incerteza. E também nós temos fornecedores aqui no Brasil, algumas importações, e cada um teve um pequeno atraso ali, né? A gente sofreu um pouco com algumas entregas e por isso a gente optou por reduzir a capacidade da fábrica. Seguimos todos os protocolos com as pessoas que ficaram aqui na fábrica, os protocolos já conhecidos. Isso foi a divisão aqui, fábrica, mas nós também temos uma divisão de serviço que essa foi um pouco mais afetada, né? A gente faz manutenções em pás eólicas diretamente nos campos e a opção das empresas foi segurar as manutenções. Somente aquelas falhas que poderiam virar falhas catastróficas foram realizadas manutenções. Então a gente optou isso ali em meados de março, início de abril. Mas isso durou muito pouco. Rapidamente a gente percebeu que os impactos seriam poucos e os nossos clientes mantiveram os pedidos. E assim, a gente fabrica muito para o mercado eólico, nós temos outros segmentos, mas o mercado eólico é o principal. E existia uma demanda reprimida nos últimos 2, 3 anos, né, que o mercado estava muito ruim ou
passando por uma dificuldade, e esse ano era um ano de retomada. E, de fato, foi um ano de retomada. Foi um ano em que a gente conseguiu atender os clientes colocaram bastante pedido, e de fato, o mercado eólico, ele retomou. Ele retomou, e isso foi muito bom para nós, que a gente tem a nossa principal fabricação aqui. A parte de serviço, eu entendo ainda que ainda está afetada, né, principalmente nesse momento, que existe uma abertura social, os estados estão flexibilizando as regras, mas existe um momento de vento alto, então as pessoas não estão conseguindo ir para campo. Então eu posso falar para vocês o seguinte, que a fábrica tem sido um ano muito bom, tem sido o melhor dos últimos 3 anos, a gente conseguiu manter as entregas em dia. Nós tivemos também algumas exportações que nós temos para o Canadá que não foram afetadas, importações que nós percebemos que pudessem ser afetadas, nós antecipamos as POs, então vamos colocar as entregas um pouco mais rápida futuramente, e isso funcionou. E os nossos fornecedores também mantiveram operando normalmente, então isso tem sido muito bom para os nossos resultados aqui na VCI. Muito bom, Douglas, obrigado. Evaldo, conta para a gente como que a INEOS foi impactada. Bom, boa tarde a todo mundo, primeiramente. Nessa parte social, eu acho que o protocolo foi bem comum, é o que todo mundo mencionou, né? Então, lógico, todos os cuidados em proteção ao funcionário, né? Para não ter o risco de algum tipo de contaminação. E também, ainda, né, isso é feito até hoje e sempre, a gente bate muito na tecla, que é a conversa, a conscientização, né? Também não adianta a gente fazer um arsenal, um ambiente super protetivo dentro da empresa, mas o funcionário, de repente, não ser conscientizado e alertado do perigo aí do que é o Covid e não está respeitando as regras fora da empresa, né? O distanciamento, o álcool gel, higiene e tudo mais, né? Bom, isso daí é bem comum para todas as empresas. E também o que eu acho que foi bem comum para todo mundo, né, infelizmente, foi uma queda bastante acentuada, né, de alguns pedidos, né, no início da pandemia, quando começou o lockdown, alguns estados realmente pararam tudo, né? Então, realmente, aquele primeiro medo, né, e você ter que, medo assim, né, um choque, eu diria, depois você ter que adequar, né, a sua carteira com o que você vai demandar operacionalmente. Então, esse balanço, tanto em caixa quanto matéria-prima, estoque, foi outra frente de trabalho que realmente demandou bastante atenção para a INEOS. Muito bem, obrigado, Evaldo. Agora, Rodolfo, vamos avançar em 2 perguntas que eu tenho planejado aqui. Primeiro, conta para a gente o momento, se o Covid afetou a parte do negócio da Aeris, não da operação, mas do negócio da Aeris, e depois já emenda contando para a gente como é que você enxerga o futuro do mercado de compósitos no Brasil. Por favor. Joia. O mercado da Aeris, o mercado nosso não foi afetado porque nós somos parte da cadeia de energia eólica. A cadeia de energia eólica no Brasil é um pouco mais conhecida, mas fora também é muito parecida, no sentido de que os leilões, mesmo as vendas de sites, são planejadas com anos de antecedência. Então, quando nós estamos entregando as entregas de hoje, desse ano, são contratos que os nossos clientes fecharam com os clientes deles já faz 2, 3, 4 anos, dependendo do caso. Por isso, a demanda desse ano e a demanda de 2021 já é conhecida, já é razoavelmente conhecida. Por isso que nós não fomos afetados. E, além disso, não só aqui, como globalmente, a cadeia de energia é considerada setor essencial. Por causa disso, basicamente, nenhum projeto é cancelado, nada se perdeu no planejamento. Pelo contrário, a grande questão durante toda a pandemia foi a capacidade, não só nossa, mas da cadeia, de suprir e manter as entregas de turbinas. Que, ao fim, com o esforço de todos, acabou sendo possível. Então, nesse caso, o Covid não afetou o nosso mercado, porque a cadeia conseguiu entregar. Esse era o risco do Covid para nós. Perdão, a outra pergunta mesmo, o desenvolvimento
Como é que você enxerga a tendência do mercado de compósitos no Brasil de uma maneira mais ampla que apenas o mercado eólico, por favor? Para mim é um pouquinho difícil ver a parte mais ampla, principalmente porque estou um pouco setorizado, mas vendo pela demanda da Aeris, a tendência de aumento, no setor eólico, pelo menos no Brasil, a tendência de aumento, as tecnologias estão sempre indo para maior, então a tendência é o consumo de materiais aumentar, e a gente vê também uma coisa bem interessante, que é finalmente a entrada, depois de muitos anos, sem muita novidade no setor, a gente está tendo entrada de novos materiais. Então, a gente tem o que está mais penetração no momento seria putridado de carbono. Nós estamos tendo uma migração muito comentada há muitos anos, mas de espuma PVC para espuma PET. Estamos vivendo dia a dia a discussão sobre como vai evoluir a demanda de balsa globalmente, que é um material sazonal e um pouco imprevisível, diferente das espumas como são manufaturadas quimicamente. Elas têm uma previsibilidade muito mais forte com relação à cadeia. Então, acho que esses são os principais pontos que eu vejo. Infelizmente, acho que não consigo dar uma visão muito fora da eólica, sou um pouco até leigo, fora da minha área, sou muito especializado hoje. Não, mas muito obrigado, Rodolfo. É muito bom receber notícias boas aí do mercado eólico, em especial com essa previsibilidade que você menciona, que a gente sente no setor. Muito obrigado. Douglas, você, conta para a gente 2 perguntas. Como que o Covid afetou a parte financeira ou do negócio da VCI e como é que você enxerga a tendência do mercado de compostos no Brasil? Por favor. Sim, como eu disse, tem sido um ano muito bom. Financeiramente, o Covid não nos afetou, até porque a gente utilizou-se de algumas MPs do governo, né, como prorrogação de pagamento de impostos, de taxas, de encargos trabalhistas, né, a gente utilizou-se dessas MPs. A gente contratou pessoas nesse momento, né, em contramão do que os outros mercados estavam indo, a gente contratou bastante gente. E tivemos aí bastante redução de custo com home office, e isso tem ajudado a companhia financeiramente, então a gente não pode reclamar. A companhia já vem trabalhando numa diversificação de mercado, para sair um pouco dessa dependência eólica, e a gente tem aqui investido em poste, a gente tem trabalhado um pouco com transportes ferroviários, veículos especiais, além da área de serviços, que é um importante braço para divisão de riscos financeiros da companhia. Então, esse ano eu posso falar que foi um ano de retomada. Foi, como o Rodolfo falou, né, os parques projetam, né, as vendas 2, 3, 4 anos para frente, assim que os leilões acontecem. Então, esse ano, com Covid e sem Covid, o mercado ele ia retomar e, de fato, retomou para nós aqui. Então, a gente não pode reclamar financeiramente desse ano. Tem sido um ano bom. Tendência no mercado de compósitos nos próximos 2 anos. Como é que a gente enxerga isso aqui? Obviamente, a eólica vai continuar sendo uma tendência forte. A gente vê que a aviação, que também tem uma grande quantidade de compósitos, deve dar uma boa queda nos próximos 2 anos. É um espaço de tempo muito curto, a visão de 2 anos. A gente vê bastante oportunidade no mercado de postes, a gente tem confirmado isso, a demanda tem crescido muito nessa migração de concreto para fibra, muito em regiões que são necessitadas, né, regiões alagadas, regiões de difícil acesso, então é uma realidade do compósito. A gente vê também uma grande oportunidade em transportes ferroviários, metrôs, trens, principalmente porque nos últimos anos não teve investimento nesse mercado, né? Os governos em esferas estaduais e federais não investiram, não teve leilão, não teve os pregões para fazer os investimentos necessários. A gente vai ver, com certeza, o uso de compósitos crescendo nesse segmento. E tem a questão de toda aquela mobilidade urbana também, né? Tem exemplos em casa lá com a minha esposa que ela trabalha na área automotiva, eles estão investindo muito em mobilidade urbana, e isso vai ser uma realidade, eu acho que de curto a médio prazo para compósitos, ou seja, redução de peso. O compósito ele vai acabar entrando forte, principalmente em ônibus, aí, né, em transportes pesados, né? Eu vejo também uma tendência do mercado aqui, na verdade é uma necessidade do mercado de compósitos, que é a redução um pouco de preço, de custo aqui no Brasil, né? A gente percebe que tem um dólar alto nesse momento e é favorável para a exportação. Tem uma guerra comercial entre Brasil e China que pode nos favorecer. Mas o nosso custo aqui, a gente precisa trabalhar muito em custo ainda, né? Então, eu acho que
é uma necessidade a gente ser mais competitivo que a China aqui no Brasil. Muito bem, Douglas, obrigado. E você falou uma coisa que as empresas realmente têm reportado, ou seja, a economia do home office, ela foi maior do que se esperava. Então, as empresas gostaram e muitas delas já estão abraçando essa prática definitivamente. Evaldo, por favor, compartilha com a gente qual foi o impacto do negócio da Ineos pelo Covid-19 e como é que vocês enxergam o mercado de compósitos no futuro. Tá. Como eu falei inicialmente, né, a gente teve uma queda, né, logo no primeiro instante, mas, assim, eu acompanhei outros webinars, né, e muito semelhante, né, a gente, com 1 mês, 2 meses, já começou a ver uma retomada, até por um comportamento de investimento, né, por exemplo, na área de construção civil, o mercado de piscina, eu vi que a Cris mencionou sobre a questão de iates, né, que foi um mercado que cresceu. Você olha os dados dos Estados Unidos também, o pessoal pensando em ficar dentro de casa, ele investiu num lazer próprio, né? Então isso daí chamou bastante atenção. Lógico, depois os estados e as empresas mostrando de uma certa maneira como lidar e administrar um pouco os riscos da Covid, tendo uma maior abertura aí na área de indústria, o mercado foi retomando aos poucos e eu diria que hoje sim estamos numa normalidade, né? E em termos de produção. O que eu vejo para os próximos anos no cenário de compósito para mim, a área de construção civil e infraestrutura aqui no nosso país é realmente o que vai salvar, principalmente empregos aqui, né? Então, a gente vê já o lado positivo do governo que aprovou a medida, né, o investimento, o marco do saneamento. Então, eu acredito que daqui a uns anos a gente vai estar vendo empresas privadas investindo mais fortemente. O Brasil precisa dessa estrutura, né? Infelizmente, tem muita área ainda sem atendimento sanitário. Então, acho que o saneamento e o compósito entra muito bem no saneamento, tanto para equipamentos de estocagem, água, quanto tubulações, pela resistência mecânica e resistência à corrosão. Concordo aí com meus pares aí quanto ao mercado eólico, sim, olhando a tendência e a busca pela economia mais verde, então com certeza a energia eólica ela proporciona isso, né? E realmente foi muito bom ver nesses últimos anos aí que, se a gente olhar o Nordeste brasileiro, a energia eólica foi fundamental, né, para fornecimento de energia, até pela baixa quantidade de chuvas que houve lá naquela região, né? Então, a energia hidrelétrica não ia poder atender. Então, a minha opinião é essa, eu vejo bastante oportunidade no futuro na parte de infraestrutura, construção civil. Muito bem. Evaldo, dando continuidade, aí eu vou começar por você. Por favor, qual seria a mensagem que você gostaria de deixar para os jovens profissionais aí que futuramente vão estar ou estão assistindo a esse vídeo? Qual a mensagem que você quer deixar para eles? E como que você acha que a SAMP poderia contribuir com o fomento do uso de materiais compostos no mercado brasileiro? Bom, eu acho que a principal mensagem o compósito é um material que fornece bastante alternativa. Nós, como fabricantes de resinas, a gente tem um leque de mercado muito extenso, né? Desde botão de camiseta até as pás eólicas, né? Então, são aplicações diversas. Eu acho que é um lugar enorme para a gente desenvolver a criatividade. E é um material, comparado ao metal, novo, né? É um bebezinho ainda. Então, eu acho que, assim, o que a gente tem que fomentar e incentivar é realmente essa integração, a troca de conhecimento, o estudo, a leitura, buscar também algo que exista lá fora, que possa ser adaptado ao Brasil, ou alguma necessidade aqui que a gente consegue
transformar em compósito. Então, assim, é um trabalho duro, mas, assim, a gente vê uma grande perspectiva de inovação e de desenvolvimento pela versatilidade do material. Muito bem, obrigado, Evaldo. E como a SAMP pode contribuir? Eu acho que é contribuir, assim, na disseminação do conhecimento, nessa integração, de repente, como a SAMP pode atrair mais empresas, não só empresas como o porte aí da VCI, a Aeres, a própria Rhodia, mas talvez o fabricante, o transformador médio, pequeno, como que ele pode aprender tecnicamente e ser mais produtivo? Eu acho que, de repente, e é a grande maioria dos clientes, né? Os clientes, a grande maioria são de portes médio a pequeno, de repente trazer esse pessoal para começar a aplicar um conhecimento técnico e ser produtivo nisso. Perfeito. Muito obrigado, Evaldo. Nada. Douglas, você, qual a mensagem que você deixa para os nossos futuros profissionais aí e como que a SAMP pode contribuir com o crescimento do mercado de compostos do Brasil? Sim, para os nossos futuros profissionais, a mensagem que eu deixo assim, o mundo não é feito só de metal, madeira, concreto ou os plásticos não estruturais. A gente tem muita coisa que a gente pode oferecer com os materiais compostos. Leveza, resistência, né? Não é corrosivo, pode ser anti-chama, enfim. Tem uma gama de áreas no qual o material composto ele pode entrar, né? Mas é aquilo que eu falei anteriormente, a gente precisa ter ser mais competitivo, né? O mercado de compostos ele perde espaço um pouco ainda para os outros materiais, né? Uma parte é porque falta conhecimento dos times de engenharia em aprofundar um pouco mais e entender onde pode ser aplicado os compostos. Mas também tem a questão do custo, né? A questão do custo, ela pega um pouco nas escolhas dos materiais na fabricação. Então, acho que essa é a principal mensagem, trabalhar em custo e conhecer um pouco mais a fundo dos materiais avançados como compósito. E a SAMP, como que a SAMP pode nos ajudar, né? É claro que é promovendo os networks, difundindo tecnologia, tentando trazer coisas novas, né, para o mercado, para as empresas poderem se preparar melhor. Isso é fundamental a SAMP fazer. Mas eu também acho que a SAMP poderia contribuir, Sérgio, fazendo mais a união de algumas empresas, promovendo encontros que direcionem as empresas a discutir os problemas em comum, né? Vou dar um exemplo aqui nosso dos transformadores, né? Exemplo na questão eólica. Nós temos um sério problema de imposto com o governo, né? O fornecedor de matéria-prima ele fornece, ele cobra imposto, o cliente ele compra a máquina sem imposto com benefício, e nós, transformadores, vamos acumulando créditos aqui, por exemplo, de imposto. Isso, para o governo poder retribuir e voltar, é muito complicado, né? Então, se a SAMP conseguir juntar todo mundo, discutir os assuntos, os problemas em comum, e isso levar à frente a um governo em esfera estadual ou um governo em esfera federal, eu acho que ajudaria muito as companhias que produzem e que trabalham com material composto. Então, acho que essa é a contribuição. Mensagem recebida, Douglas, obrigado. Rodolfo, você, deixa você as últimas palavras aqui do nosso evento de hoje. Qual a mensagem para os profissionais e qual a mensagem para a SAMP? Tá, vamos lá. Para os profissionais, eu diria cuidado. Compósitos é uma área extremamente apaixonante. É muito difícil depois de ter contato, sair dela. Realmente são coisas inovadoras. E isso que eu digo para vocês, estudem, se interessem, porque tem muito, muito, muito mercado por aí. E o que falta para esse mercado é conhecer. Tá? Só um exemplo, pás eólicas começaram com pás de madeira, há mais de 100 anos atrás. A aplicação de compósitos é uma coisa nova, tem muito espaço para entrar, e o que falta realmente para ele penetrar em outras áreas é conhecimento técnico de compósitos associado com dedicação nessas outras áreas. Então, estudem, estejam preparados, não tenham medo de pensar na aplicação de compósitos em qualquer outra área. E para a SAMP, eu vejo exatamente essa mesma linha. Acho incrível a SAMP, com o desafio acadêmico e com iniciativas desse tipo, de fomentar a troca de informação. Acho que isso que complementa a informação, interessa e forma toda uma nova geração de engenheiros de compósitos para aumentar e expandir esse mercado. Essa é a estratégia de longo prazo que eu acredito que vai dar muito fruto.
Muito bem, obrigado, Rodolfo. Eu agradeço a todos os participantes, em especial ao Rodolfo, ao Douglas e ao Evaldo pela participação aqui hoje. Antes de encerrar a nossa gravação e o nosso bate-papo, eu quero comentar a vocês que a SAMP vai lançar uma série de iniciativas que estão alinhadas com essas mensagens que vocês nos passaram hoje. Essas iniciativas vão ser divulgadas nas nossas redes sociais. Por favor, fiquem antenados nas redes sociais da SAMP. Uma boa noite a todos, obrigado mais uma vez e me despeço terminando essa conexão e esse webinar.